Shalom pessoal, aqui é a Kézia de Hebraico Sem Segredo, estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não vai aqui falar sobre nenhum verbo em específico, nós não vamos falar de nenhum ensino a respeito de gramática, enfim, assim, algo específico ali, com exemplos de frases e tudo mais. Mas o vídeo de hoje, o assunto do vídeo de hoje, ele é muito importante. E ele surgiu, essa ideia de fazer esse vídeo, para explicar porque houveram algumas dúvidas que me foram enviadas, perguntas feitas nas nossas redes sociais e também no nosso canal, a respeito de um gênero neutro em hebraico, né? Algumas pessoas ficaram com dúvida de como, se existe, se não existe, ou como é que, se existe, como é que aplica e tudo mais. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue identificar e como é que se usa e se tem gênero neutro em hebraico. Então, vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que sim, tem gênero neutro em hebraico. Como assim? Como assim? Tem sim. Vamos primeiro aqui, pra gente entender como é que isso funciona no hebraico, analisar um pouquinho do que acontece no próprio português, né? Na nossa língua, a língua que somos falantes aqui, eu e vocês estamos conversando. E também entender que também isso é característico de muitos idiomas. Isso não acontece só no português, isso não acontece só no hebraico, isso acontece em muitos idiomas. Mas vamos falar aqui do português. Por exemplo, tudo que a gente tem em português, que geralmente, relativo a gênero, que termina com a vogal O, a gente tem como algo masculino. Geralmente, tá? Não é tudo, vão ter suas exceções, obviamente, tá? Mas na maioria das vezes, a gente vai ter essa terminação. Ou para coisas que são masculinas. Por exemplo, jardineiro, né? Jardineiro. Jardineiro é uma profissão. Quando a gente fala jardineiro terminando com O, a gente entende que a gente está falando de um homem, né? Pessoa do masculino, que é jardineiro, que tem essa profissão. Então, a gente está falando de um homem, né? Que trabalha e é jardineiro. Então, para ele, a terminação vai ser em O. Agora, se eu falo jardineira, com a terminação aqui, a vogal A, que geralmente sinaliza que coisas que terminam com a vogal A, referente a gênero, também, na maioria das vezes, não é em tudo, tá? Tem exceções. Vai sinalizar para o feminino, que você tá falando de algo, de alguém, uma mulher, uma pessoa, no feminino. Então, se eu falo jardineira, diferente do jardineiro, eu entendo que eu estou falando de uma mulher que também tem a mesma profissão, mas eu estou aqui deixando claro, por essa diferença, por essa terminação, que é uma mulher e o de baixo é um homem. Então, aqui a gente tem essa diferença. A gente consegue identificar que um é masculino e o outro é feminino. Para o plural, se eu falo jardineiras, né? Eu tendo o quê? Que eu estou falando de várias mulheres que são jardineiras, que têm essa profissão de jardineiras, né? Então, todas as jardineiras daquele lugar, vamos imaginar assim, elas são mulheres. Então, não tem homem ali no meio. Não tem. Então, todas são exclusivamente mulheres. Eu estou falando de um plural, mas todas são mulheres. Agora, vamos lá. Se eu falo jardineiros, eu posso entender duas coisas. Entenda isso. Se eu falo jardineiros, eu posso entender que eu estou falando de um plural que pode ser exclusivamente masculino. Então, só tem homens ali que são jardineiros, têm essa profissão também. Mas eu posso entender também, eu posso interpretar também, porque é permitido, que, por exemplo, esses jardineiros, eu estou falando de um todo. Pode ser que ali naquele meio seja um conjunto que tenham pessoas que podem ser homens e mulheres, e eles estão juntos num grupo. Quando eu estou falando desse todo, que eu não estou me apegando ao fato de ali terem homens e mulheres, aos gêneros que estão ali dentro daquele todo, dentro daquele grupo, eu também tenho que usar a terminação o. Então, quando eu falo jardineiros, eu posso estar falando de um grupo, de uma parcela que é só de homens, que tem essa profissão de jardineiro, né? Eu tô falando de um plural de homens, que só tem homens ali. Mas eu também posso
dependendo se é outro contexto, usar essa mesma referência, esse o, né, que geralmente é usado para sinalizar o masculino, para sinalizar o todo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a terminação que é usada geralmente para o masculino pode ser usada também para o todo, né? O mundo, ele é cheio de pessoas. Essas pessoas são homens e mulheres, né? Então, a gente está falando de um todo. E nesse todo, a terminação que geralmente vai se referir ao masculino também é usada como gênero neutro. Então, a terminação do o, de novo, do masculino, ela é usada também para se referir ao todo. Então, ela também é usada para o gênero neutro. Então, quando eu falo gênero neutro, é justamente aquilo que abraça o todo. É aquilo que abraça tanto masculino e feminino. Se há um grupo de homens e mulheres, então a gente está falando de um todo, de uma mistura de pessoas, então eu posso e devo usar a versão também que é usada para o masculino. Isso é o que acontece no português, tá? E acontece também nos idiomas, em outros idiomas. Mas também é o que vai acontecer no hebraico. Então, a dúvida que foi me apresentada por algumas pessoas nas redes sociais do nosso canal também foi a respeito disso. Se havia uma conjugação diferenciada para dizer sobre homens e mulheres. E não há uma conjugação diferenciada para quando eu estou falando de homens e mulheres. O que vai acontecer é exatamente o que eu acabei de explicar do que acontece no português. Então, quando eu conjugo aqui, que a gente sempre separa, né, nos nossos vídeos sobre verbos, quando a gente está aprendendo a conjugar, a gente sempre separa em quatro grupinhos. Primeiro, o feminino singular, o masculino singular, o feminino plural e o masculino plural. Aí a gente sempre pega, né, a pessoa do anarno, né, por exemplo, do anarno. O anarno, que é a pessoa do nós em hebraico. E a gente vê que quando chega lá no feminino plural e no masculino plural, a gente tem essa pessoa, anarno, no grupo do feminino plural, e tem a pessoa do anarno no masculino plural. Então entenda que quando o anarno está dentro de uma frase que é do feminino plural, ou seja, eu estou falando ali só do feminino, o anarno dali, ele vai ser exclusivamente de um grupo de mulheres. Ali só tem mulheres. Quando eu falo anarno medabrot, eu estou falando apenas de um grupo de mulheres que falam, né? Anarno medabrot, um exemplo. Então, ali é só um grupo de mulheres que está falando. E quem está sinalizando para mim isso é justamente o verbo. Medabrot é a terminação do feminino plural. Então, ali, aquele grupo, por ser só feminino, só se refere ao feminino. Ele não vai ser usado para falar também do masculino, de um todo. Não é usado. Agora, quando eu falo anarno medabrim, que é a terminação característica do masculino plural, medabrim, eu posso estar falando de um grupo só, de um nós, né? Que são só homens, né, masculinos, só homens que estão falando, mas essa conjugação, essa forma, pode ser usada também como gênero neutro. Por exemplo, eu posso ter ali um todo, né, grupo que tem homens e mulheres juntos, e eu vou usar não anarno medabrot, que é a versão do feminino, não pode. A versão que eu vou usar vai ser anarno medabrim, porque essa conjugação, essa forma do masculino, ela também, além do masculino, para a versão do masculino, para se dizer só referente a homens, pode ser e deve ser usada e é usada para falar da neutralidade de um ambiente, para falar do todo. Então, não existe, fique claro isso, nem no português, nem em outro idioma, nem no hebraico, existe uma terceira conjugação ou um terceiro gênero. Entenda? Hoje em dia, há muitas discussões sobre isso, né? Sobre linguagem, né? De gênero.
aqui no Brasil a gente vê essas discussões, né, sobre esse assunto e tudo mais, e as proibições que há em relação a isso, e a tentativa que há, né, de uma mudança na língua para encaixar ali uma ideia de uma outras terminações que seria para dar uma neutralidade no gênero, mudar, porque aí se dá a ideia de que existe mais de 2 gêneros que a gente conhece, que são o masculino e o feminino, que a gente sabe que existe e tudo mais, não sei o quê. Mas isso são só tentativas, isso são só conversas, isso são só ideias, né, que surgiram aí com a nova geração e tudo mais, mas que a gente não pode nem aceitar e nem usar porque é errado. Simplesmente isso. É errado. Eu não vou entrar aqui em questões filosóficas e em questões ideológicas, simplesmente porque se você vai para a gramática, não é permitido. Não existe. Só existe o gênero feminino e o gênero masculino. E em qualquer idioma, como eu estou explicando aqui desde o início dessa aula, o gênero masculino, ele também vai ser usado para ser o gênero neutro. Quando a gente está falando, abraçando o todo. Então, quando eu falo do mundo, eu não vou usar o gênero feminino para dizer do todo. Eu vou usar o gênero masculino porque ele já é o que é usado para isso. Ele é usado para referir ao masculino e para falar do todo, onde há homens e mulheres juntos, seja em que contexto for. Seja, se tiver um grupo que tiver homens e mulheres, eu vou usar a versão masculina de tudo, em qualquer contexto, para me referir ao todo, porque ele funciona para as duas formas, para o masculino e para falar de forma neutra. Essa é a nossa aula de hebraico. Eu espero que sirva aí para a aplicação dos seus estudos e que agora você tenha esclarecido essa dúvida, que é a dúvida de muitas pessoas. Então, até a próxima mini aula de hebraico. Shalom!